Essa aula ela é uma evolução da aula de Destructuring. Aqui a gente vai evoluir um pouco dentro de como a gente utiliza ali as técnicas de Destructuring para utilizar, para consumir os dados e para utilizar esses dados dentro da nossa aplicação de duas maneiras, basicamente, utilizando ali o REST e o Spread Operator. Dentro de uma desestruturação, você já percebeu que a gente utiliza a desestruturação para pegar dados de dentro de um objeto ou de dentro de um array, né? Então, quando você pega, por exemplo, este objeto, para você extrair os dados de dentro dele, você pode utilizar uma desestruturação. E aí você pode ver que aqui a gente utilizou essa desestruturação de uma maneira mais preguiçosa, né? A gente tem aqui o name, role, level, stack e available. E esses caras a gente pegou aqui primeiramente o name e a role, mas o resto a gente pegou de uma maneira diferente. A gente colocou aqui o operador REST, que é simbolizado aqui por esses três pontinhos. Tá? Este nome, REST, a gente na verdade pode utilizar qualquer outro nome. Se eu colocar aqui três pontinhos banana, ele vai estar esse restante, ele vai estar ali sendo identificado pelo operador banana, mas por convenção a gente utiliza o próprio nome do operator, que é ali o REST, tá? Então a gente utiliza esse cara quando a gente tem ali um array muito dinâmico ou um array muito grande e a gente quer capturar os dados desse cara de uma maneira mais simplificada, de uma maneira de uma maneira menos verbosa, né? E aí quando a gente vai utilizar esses dados, quando você desestrutura o dado, ele fica aqui com o nome que você desestruturou, né? Você sabe que você pode pegar o nome exato ou você pode também renomear esse cara utilizando os três pontinhos aqui e dando a esse cara aqui um outro nome, né? Então, quando você pega esses dados e você vai imprimir esses dados na tela, né? Você pode utilizar direto o nome daquela variável que você criou, tá? Então, aqui eu coloquei o name e coloquei o role. E aí, para pegar o restante, eu utilizei aqui simplesmente o REST, tá? Eu estou utilizando aqui o JSON Stringify com uma tag pré e um espaçamento de dois tabs aqui para a gente ter esse objeto imprimido, impresso, na verdade, aqui em tela para a gente visualizar isso mais fácil, tá? Então você pode ver que aqui, olha só, a gente pegou o name e a role e o REST a gente pegou tudo dentro aqui desta variável REST. E aí você pode ver que, por exemplo, ele tem aqui um objeto e dentro deste objeto você tem aqui um identificador REST e dentro desse REST você tem o que teria aqui dentro desse cara. Mas se você quiser imprimir isso sem este identificador, você pode espalhar este cara aqui e aí de maneira mais simplificada ele vai estar sendo impresso ali na tela, beleza? Mas e se de repente você quer, ao invés de imprimir o objeto, imprimir um determinado valor ali na tua tela? Dentro aqui desse JSON Stringify a gente precisa de um identificador, então eu vou colocar aqui, por exemplo, que eu quero imprimir o level. Só que se eu simplesmente colocar o level aqui, ele dá erro. E se eu colocar aqui o rest.level, ele também vai dar um erro. E se eu quiser, por exemplo, ter acesso direto a ele, que seria através dos três pontinhos, ele vai imprimir de maneira estranha, porque ele deu um JSON Stringify, o REST ele simplesmente espalhou os dados dos caracteres da string como se cada um fosse uma chave de objeto. E aí, para pegar esse cara que está dentro deste REST, dentro desse REST que está ali espalhado, você primeiro cria um identificador. Então eu vou colocar aqui esse identificador como level.
E aí você pode pegar o level de dentro do REST, tá? Então REST.level, e aí você vai conseguir pegar o dado lá de dentro de uma variável REST que você utilizou ali, o operador REST, para poder capturar esses dados. Tá? E aqui neste nome você pode colocar qualquer coisa. Tá? Se você colocar aqui banana, ele vai ali imprimir, só que ele vai colocar o nome da chave com o nome de banana, beleza? Então aqui é só para você ter ciência de que esse nome é você que coloca, mas por convenção é interessante que você utilize o mesmo nome que você tem ali na tua variável que está dentro ali do operador, tá? E aí, além do REST, a gente tem o operador spread. E de maneira prática, você vai ver que visualmente esses caras são iguais, né? Você tem ali o REST com 3 pontinhos, mas também tem aqui o spread com os mesmos 3 pontinhos. A diferença, e eu fiz questão de colocar ela bem salientada aqui embaixo, é que o REST você utiliza para capturar os dados e o spread você utiliza esses dados. Tá? Então você tem aqui uma variável, que é um objeto, e você quer capturar dados deste objeto. Então o nome deste operador é REST. Quando eu fiz uma brincadeira com vocês aqui de pegar esse cara e colocar dessa maneira, a gente está utilizando a variável REST. Então aqui neste caso, este é o operador spread, entende? Então, visualmente ali, o REST ele vai estar sempre à esquerda do símbolo de igual. Você pode ver aqui que a gente tem um símbolo de igual, ele está sempre à esquerda. Então, para você se familiarizar melhor, quando ele estiver à esquerda do símbolo de igual, ele é um operador REST. E quando ele estiver à direita de um símbolo, do símbolo de igual, ele é o spread. Aqui no caso, olha só, a gente tem esta variável chamada base, que é um objeto, só que em vez de utilizar o REST para capturar o DIM, o TIM, a gente pegou esta variável base diretamente e espalhou ela dentro de uma outra variável extended. Então você criou uma cópia deste objeto dentro da variável extended. Então você utilizou aqueles dados em vez de capturar eles, saca? Então, basicamente, de maneira visual, você vai perceber ali que o spread e o REST eles são iguais, mas tenha isso bem fresco na sua mente. REST você utiliza para capturar os seus dados e spread você utiliza esses dados. Você vai imprimir esses dados em tela. Tá? Então, se você tiver ali dentro da tua aplicação, né, os 3 pontinhos à esquerda é REST, os 3 pontinhos à direita, de maneira bem prática ali, ele é o spread. Beleza? Essa aula é uma aula mais rápida. Esses conceitos, eles a princípio podem parecer confusos, mas pratica bastante, tá? Crie bastante exemplos para você utilizar com destructuring, com REST e com spread, que quanto mais você praticar, mais esses conceitos vão ficar frescos na sua mente, mais você vai entender o porquê que quando está na esquerda é REST e o porquê que quando está na direita é spread. Mas basicamente é isso. REST, captura, spread, utilização. Fechou? Um abraço.